A morte é o fim de tudo? Não, não é, e eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Eu sempre leio aqui, pessoal, no canal, nos comentários, algumas pessoas dizendo que a morte é o fim de tudo, que não há vida após a morte. Hoje aqui, nesse vídeo, nós vamos nos apoiar na codificação do Espiritismo e em mais algumas obras da literatura espírita para que você entenda que sim, existe vida após a morte e, na verdade, a morte nem existe. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. E divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E antes da gente começar, eu queria convidar vocês para assistirem a uma live muito bacana hoje. Olha só que honra, pessoal! Eu estarei com o Anderson Gomes hoje, às 8 horas da noite, no canal Aprendendo sobre Mediunidade. Um canal que sempre foi referência na minha vida e eu gostaria muito que vocês estivessem lá comigo, dividindo esse momento tão especial para mim. Bom, pessoal, para o Espiritismo, a morte ela é vista como uma transição da vida física para a vida espiritual e não como um fim. Quando o corpo físico é deixado, o espírito continua a existir, continua a evoluir, só que em outra dimensão. A morte é apenas um passo em um ciclo eterno de vida e de evolução. Além disso, pessoal, a morte física ela é necessária para que o espírito possa se libertar das limitações do corpo físico e continuar assim a sua evolução. A morte do corpo físico, pessoal, também é vista como uma oportunidade para o espírito se reencontrar com entes queridos que já desencarnaram e seguir juntos, então, em sua jornada espiritual. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês 4 questões de O Livro dos Espíritos, que são as questões 149, 150, 151 e 152, que nos dão um panorama bem claro que a morte não é o fim. Veja a indagação de Allan Kardec na questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? E veja só a resposta dos espíritos benevolentes. Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Já na questão 150, Kardec pergunta o seguinte: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E a resposta que ele obteve foi: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E Kardec ainda continua nessa questão 150. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E os espíritos benevolentes responderam o seguinte: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Já na questão 151, Kardec pergunta o seguinte: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Olha só que interessante a resposta dos espíritos benevolentes, pessoal. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante,
Conservas sempre a tua individualidade. E na questão 152, Kardec faz a seguinte indagação: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E a resposta foi a seguinte: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouveríeis. Pois que, muito a miúde, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Nós vemos então, pessoal, através das respostas dos espíritos benevolentes a Allan Kardec, que a morte realmente não é o fim. Mas é interessante que a frase "a morte não é o fim" é uma crença comum em algumas religiões e filosofias que afirmam que a vida continua após a morte. Isso pode incluir crenças de reencarnação, vida após a morte ou algum tipo de existência espiritual. Além disso, pessoal, a crença que a morte não é o fim pode ser uma fonte de esperança, uma fonte de consolo para aqueles que estão passando por dificuldades ou sofrendo. O Espiritismo ele afirma, como nós sabemos, a existência de uma vida após a morte do corpo físico e a comunicação entre os espíritos desencarnados com os encarnados. Aquilo que nós chamamos de morte, pessoal, é apenas uma transição da vida física para a vida espiritual. Os espíritos de quem já desencarnou continuam a existir e evoluir após a morte do corpo físico e podem ser contatados através, então, da mediunidade. O Espiritismo, pessoal, também nos ensina que as ações e escolhas de uma pessoa na vida física afetam sua existência espiritual depois da morte. Ele também destaca a importância da caridade, a importância do amor ao próximo como meios para alcançar a evolução espiritual. Bom, mas para onde o espírito vai após a morte do corpo físico? Existem diferentes planos ou estados de existência espiritual, cada um com a sua própria característica e nível evolutivo. Grande parte dos espíritos, pessoal, que acabaram de se desprender do corpo físico vão para os planos inferiores, visto que nós estamos em um planeta de provas e um planeta de expiações, um planeta muito atrasado ainda na escala evolutiva dos planetas habitados. Então, para ficar mais fácil para a gente entender, quando o nosso corpo físico morre, nós vamos para o plano espiritual correspondente aqui à Terra. E como o nosso planeta ainda é um tanto quanto atrasado, nosso plano espiritual também é, vamos colocar assim de uma maneira bem simples, muito atrasado mesmo, comparado então com o plano espiritual dos planetas regenerados, felizes e celestes. Mas isso foi exposto aqui de maneira apenas por uma questão didática, tá, pessoal? Essa maneira como foi colocado aqui. Enquanto isso, os espíritos mais evoluídos, que já se libertaram, pessoal, das paixões terrenas e estão mais próximos do plano divino, vivem em planos superiores e estão mais próximos da perfeição. E é importante a gente notar que esses planos espirituais que nós estamos falando aqui não são lugares físicos, mas estados de existência espiritual. E o espírito pode se mover entre eles de acordo com a sua evolução e de acordo com as suas ações. Bom, mas é importante também, pessoal, que a gente tenha algo em mente. As ações e as escolhas de uma pessoa na vida terrena afetam sim a sua existência espiritual depois que o corpo físico morre. Por isso é muito importante viver essa vida física de acordo com os princípios morais
e espirituais para garantir uma existência espiritual positiva após a desencarnação, de acordo com os nossos padrões de pensamentos, palavras e atitudes enquanto encarnados. E de acordo então com esses padrões, nós poderemos ser prontamente resgatados após a desencarnação, resgatados até uma colônia espiritual ou até um posto de socorro, se for o caso, ou nós podemos ser atraídos para regiões densas do umbral ou mesmo ficar presos aqui na crosta da Terra. Ou podemos ser atraídos para regiões densas do umbral ou ainda podemos ficar presos à crosta da Terra vagando. Os espíritos que se encontram nesses planos inferiores ou mesmo na crosta da Terra podem estar presos devido aos seus vínculos ainda bastante fortes com desejos e paixões terrenas, ou devido a traumas ou sofrimentos experimentados durante a vida física, aos seus padrões de pensamentos, palavras e atitudes desajustados. Agora, eles ficarão eternamente assim? Não. Todos são ajudados no momento certo. Todos são resgatados no momento certo, quando adquirem então a percepção da real situação em que estão vivendo, as consequências do mal que praticaram ou ainda praticam, e quando o arrependimento sincero chega e a vontade de mudar, de melhorar, seja um objetivo bastante claro então para esse espírito sofredor. Porque todos podem passar por um resgate espiritual e serem ajudados a evoluir e a se preparar para uma próxima reencarnação. Ou seja, pessoal, a morte realmente não é o fim. A morte é uma passagem, uma forma do espírito se libertar do jugo da matéria, e após essa libertação, a realidade poderá ser boa ou não tão boa assim lá na espiritualidade, tudo dependendo de como nós conduzimos a nossa encarnação agora aqui na Terra. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.